Olá, Atos 3 diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa deles. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Uma passagem muito conhecida de todos nós, e eu queria ressaltar alguns pontos aqui que me chamam a atenção. Primeiro, esse homem já era um homem, não era um garoto, não era um adolescente, não era um jovem, era um homem já vivido, e ele estava sendo colocado na porta do templo, chamada na Porta Formosa, né? E ele era colocado todos os dias lá para pedir esmola. Então ele ia para lá com um objetivo: dinheiro. Ele ia para lá com um objetivo: pegar um troquinho, né? Que se eu pegar o meu dinheirinho de hoje, está resolvido, né? Então o objetivo dele era ir lá e pegar uma grana, pegar um dinheiro. Então ele tinha como objetivo o dinheiro. Mas o dinheiro que ele recebia não transformava a vida dele. O dinheiro que ele recebia fazia a manutenção da vida dele, que era uma miséria. Então fazia a manutenção da miséria dele, né? Aquele dinheiro, em vez de mudar ele de vida, não, simplesmente fazia, né, continuar aquele estado, aquela dor, aquele sofrimento, fazia continuar aquela ida todos os dias para a porta do templo, na humilhação, na mendicância, né? Então aquele, né, é uma luta constante, né? Mas ele tinha como foco a graninha, pegar aquela graninha, para ele tá bom, e é isso mesmo. Outro detalhe é que ele era colocado na porta, né? Ele não ficava nem dentro nem fora, ficava na porta. Então quem fica na porta presta atenção no que está acontecendo fora e também consegue ver o que está acontecendo dentro. Mas o fato é que ele estava na porta. Pedro e João vêm chegando. Pedro vem de uma situação interessante, no mínimo interessante, porque final de Atos capítulo 2 diz que está escrito que vendiam as suas propriedades, e as pessoas que se juntavam à comunidade cristã vendiam as propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos. Então o Atos capítulo 2 termina assim, dizendo: a igreja tinha grana porque vendiam as propriedades e colocavam no pé dos apóstolos. Começa Atos 3, Pedro encontra com esse sujeito, o cara fala: me dá dinheiro. Pedro fala: não tem dinheiro. É um dos poucos casos de apóstolos sem dinheiro, mas não tinha dinheiro. E por que não tinha dinheiro? Porque no livro de Atos, capítulo 4, verso 34, está escrito que não havia nenhum necessitado entre eles, né? Então, todo o dinheiro que entrava, os diáconos, eles iam estudando as necessidades dos irmãos e suprindo a necessidade dos irmãos com o recurso que entrava, e eles faziam lá uma justiça social, né? Então o dinheiro não ficava com Pedro, o dinheiro ficava com os diáconos, com os irmãos lá, que ia suprindo a necessidade uns dos outros. Por isso que Pedro fala: olha, não tem grana. Termina o capítulo anterior dizendo: a igreja tem grana. Começa 3, Pedro falando: não tem grana. E não tem grana porque não ficava com ele, né? Então o dinheiro ia para os próprios irmãos suprir suas necessidades. Ô glória! Né? Isso é um detalhe curioso. Aí Pedro também, se Pedro olhasse para aquele mendigo e pensasse assim: uau, a solução da vida desse mendigo é dinheiro, então vamos dar dinheiro para ele. Então Pedro diria assim: João, lá na comunidade tem recurso. Então diria assim para o mendigo: olha, moço, vai lá para a comunidade que lá tem recurso. Lá eles vão assistir tuas necessidades. Suas necessidades serão supridas lá na comunidade. Você precisa de dinheiro? Tem dinheiro lá. Tem recurso lá. Lá tem gente que vai cuidar de você. Vai para lá que vão cuidar de você. Se
dinheiro resolvesse o problema daquela pessoa. Mas dinheiro não resolveu o problema daquele mendigo, né? Porque o problema dele não era dinheiro, o problema dele era um problema de cabeça, né? Antes de mais nada, antes até da doença, o problema é de cabeça. Então, o que quando Pedro fala assim, não tem dinheiro, imagina o seguinte, que se Pedro pegasse 3 mil reais e desse para aquele mendigo, o que ia mudar naquela vida daquele cara? Não ia mudar nada. Ele pegar os 3 mil reais, ia pagar algumas contas, ia fazer algumas coisas, sei lá, comprar uma roupa nova, né, comer umas comidas diferentes, e no dia seguinte estaria lá pedindo esmola de novo. Se desse 50 mil reais, talvez ele comprasse uma casinha, uma coisa assim, né, e depois ia continuar pedindo esmola, porque a cabeça dele não foi mudada. Deram uma grana para ele e a cabeça dele não mudou. Isso acontece muito com pessoas que ganham super prêmios, bilhetes premiados aí, elas ganham, aí elas pegam aquele dinheiro, estouram o dinheiro e voltam a ser pobre de novo, né? Então já vi muitos casos assim de gente que, é aquela velha história, você der uma grana para o mendigo, ele estoura a grana e volta a ser mendigo. Se você der uma grana para um cara que tem uma cabeça para poder trazer recurso, você pode colocar ele como mendigo, que ele provavelmente vai se virar bem. Não vou dizer que ele vai ficar rico, mas ele vai se virar. Então, dito isso, que Pedro percebe que aquele rapaz, antes até do problema físico, ele tem um problema de cabeça, um problema de entendimento, leitura da vida, leitura da existência, a leitura que ele faz é uma leitura equivocada, né? Então, Pedro olha para ele e fala assim, olha, ele diz assim para Pedro, me dá dinheiro. Pedro fala, não tem dinheiro, não tenho prata nem ouro, querido. Não é grana o seu negócio. Você está achando que é grana? Não é grana. Aí Pedro fala uma coisa incrível, assim, Pedro diz assim, versículo 4, ele diz assim pro mendigo, olha para nós, olha para mim. Quando Pedro fala, olha para mim, para essa pessoa, esse mendigo que está lá, Pedro está começando a dar uma referência de vida para aquele rapaz que não tem nem, que acha que a vida é aquilo. Ele acha que a vida é ficar ali na porta, pedindo esmola, né, sem fazer nada, só ali, né, e é isso mesmo, e todo mundo contra ele é um coitado. E Pedro, quando fala, olha para mim, Pedro começa a dar uma referência para ele. Ô moço, você está sem referência. Suas referências estão todas equivocadas. Vamos começar a mudar isso agora, olha para mim. E aí eu posso trazer Paulo aqui, Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando você olha para Paulo, você vê Cristo. Quando você olha para Pedro, você vê Cristo. Você vê Jesus. Pedro, então, começa a dar uma referência para esse homem. Olha para nós, querido. Aqui, ó, tem uma nova referência para você. Tem muita gente que fala, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Está errado. Pastores assim que pregam bem e que na hora de viver a vida vivem de uma forma escandalosa e de uma forma de ostentação. Deus não está nisso, Deus não gosta de ostentação, né? Jesus é simples, Deus gosta de um coração generoso, aberto e uma pessoa que sabe administrar bem aquilo que Deus tem confiado a você. E a ostentação é a má administração daquilo que Deus tem confiado a você. Então Pedro começa a dar uma referência para aquele homem. Olha para mim. Agora você tem uma referência. Aí Pedro diz assim, o homem olhou com atenção esperando receber alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata, não tem dinheiro, querido. Olha para mim. Não é grana o seu problema. Você precisa de uma palavra que te desafie a mudar de vida. Você precisa de uma palavra que vai fazer você levantar. Uma palavra que te levante. Uma palavra vinda da parte de Deus muda a sua vida. Mas um pouco de dinheiro não muda a sua vida. Não muda nada, você continua com a mesma cabeça. Mas uma palavra vinda da boca de Deus, ela transforma a sua vida. E a palavra de Jesus para você é levanta e anda. E aí a Bíblia diz o seguinte, que, versículo 7, segurando-o pela mão direita, Pedro se vira para segurar na mão do homem, ele estende a mão até o homem. Isso mostra que o homem não levantou sozinho, a igreja está aqui para estender essa mão e para levantar o homem, para levantar o caído. A igreja está aqui para dar uma palavra de desafio, uma palavra de transformação. A igreja está aqui para dizer, olha para nós.
Somos referência de vida em Cristo. E a igreja está aqui para estender a mão e falar assim, vai, vou te ajudar, pega na minha mão aqui, né? E aí, segurando pela mão direita, ajudou o homem a se levantar, e imediatamente o homem se pôs de pé, e os seus tornozelos e pés ficaram firmes. A igreja teve esse papel, a igreja tem esse papel de segurar na mão, de dar uma palavra de transformação, de ser referência, de fazer justiça social, de pegar recursos que entram e ajudar os mais necessitados, né? Esse é o papel da igreja. E aí o homem se coloca de pé, Pedro levanta o homem está de pé. O que transformou esse homem? Uma palavra vinda da boca de Deus através de Pedro. Mudou a vida daquele homem. Dinheiro não mudou a vida daquele homem. Dinheiro faria a manutenção da miséria daquele homem. Uma vez que o homem está de pé, Pedro diz assim para o homem, agora vem comigo, filho, nós vamos entrar dentro do templo, você não vai mais ficar na porta. Note que a palavra levanta, quando Pedro diz assim para o mendigo, levanta, essa palavra levanta, ela é muito forte. Em Ezequiel 2, Deus diz assim para Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Quando o anjo aparece para Agar no deserto, Agar e Ismael, ela saiu, foi mandada embora por Abraão, e ela pega o filho dela, e ela tem consciência que eles vão morrer. Ela coloca o filho dela embaixo de uma árvore, ela fica debaixo de outra árvore no deserto, e ela pensa assim, eu não quero ver meu filho morrer, ele vai morrer lá, eu vou morrer aqui, eu vou ficar aqui agachada embaixo dessa árvore no deserto, a água acabou, não tem mais o que fazer. Aparece um anjo para ela, Gênesis 21, 18 e 19, e o anjo diz assim para ela, Agar, levanta, mulher. Levanta, porque Deus ouviu a oração, o choro do teu filho. E aquela mulher levanta, e quando ela levanta, ela tem dificuldade de enxergar o que está acontecendo. A Bíblia diz que o próprio Deus abriu o olho dela. Deus abriu o olho dela, e ela conseguiu enxergar que tinha vida, tinha uma vila, tinha casas, tinha água na frente dela, tinha toda uma vida na frente dela, e ela morrendo simplesmente porque ela não conseguia levantar a cabeça. Tem gente que morre porque está sem força de levantar a cabeça. Por isso essa palavra de Pedro, levanta, é uma palavra para todos nós. Levanta, querido. Abra os teus olhos. Olhe ao seu redor. Deus vai fazer você enxergar situações que vão servir de saída, de porta de escape, novos trabalhos, novos horizontes para a tua vida. E uma vez de pé, uma vez que aquele rapaz levantou, estava do lado de Pedro, Pedro agora pega ele e traz ele para dentro do templo, para dentro da igreja, para dentro do corpo de Cristo. Apocalipse 3, lá pelo versículo 19, fala sobre a igreja de Laodiceia, e diz assim, que Jesus diz que ele vai vomitar determinadas pessoas, porque não são frio nem quente, porque são morno. Assim, porque não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O morno é aquele que não está nem dentro do corpo e nem fora do corpo. Ele está entalado na garganta. Ele está entalado na porta de entrada. Né? E quem fica na porta de entrada, quando alguma coisa entala na sua garganta, a sua sensação é de pôr para fora. O morno é colocado para fora. Aquele que fica na porta, a maior chance que ele tem é de sair para fora do que entrar para dentro da igreja. Ele não está dentro do corpo. Uma vez que aquele homem levanta, Pedro pega aquele homem e traz para dentro do corpo. Né? O nosso lugar de vida é dentro do corpo de Cristo. Não interessa a sua igreja, querido. Fique dentro do corpo de Cristo. Não interessa também se você está tendo comunhão em grupo de lares, onde você está tendo comunhão. Fique no corpo de Cristo. Fique no corpo de Cristo. O corpo não é composto de CNPJ, nem de placa, nem de denominação. O corpo é composto de transformação do entendimento, aceitação da sua palavra, consciência de corpo. Estamos em Cristo, permaneça em Cristo, permaneça no corpo. Se você está na porta, querido, levanta, vem para dentro, Jesus está te esperando. Eis que estou na porta e bato. Se alguém abrir a porta se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. Porta, querido, é lugar de passagem. Não fique na porta. Venha para dentro. Deus abençoe.